Bom dia, boa tarde, boa noite para você que, independente do horário, está nos acompanhando agora na nossa apresentação do nosso projeto de irrigação, que seria a nossa irrigação localizada. O projeto que a gente vai estar trabalhando é uma irrigação por microaspersão. Eu sou o Reginaldo Júnior, representando o meu grupo, que é composto por Gabriel Gonçalves, Igor Santos, Carita Lira, Caroline Lira e Ricardo Martins. Somos orientados pela professora de irrigação e drenagem do campo da Unemar de Nova Chavantina, Alessandra Conceição de Oliveira. Vamos estar apresentando aqui nossos materiais utilizados para a construção do nosso projeto de irrigação. Esse projeto é o projeto que a gente tem, que eu vou denominá-lo como o nosso projeto de fundo de quintal, onde eu e meu pai adotamos esse projeto para a gente estar irrigando a nossa horta. Estarmos aproveitando melhor nesse tempo, que a gente perdia muito tempo vindo irrigar à mão e às vezes acaba que por preguiça acabava não irrigando. Então a gente acabou adotando esse processo que ficaria uma facilidade maior e nossas plantas não iam sofrer com estresse hídrico. Então, com um projeto construído com base empírica, de outros projetos que a gente já tinha montado, em outras hortas que a gente já tinha feito, e sempre vinha dando certo. Por quê? Porque a gente não precisa, por exemplo, não é que não precisa, seria necessário, mas a microaspersão, a irrigação localizada em si, não necessita de um dimensionamento, por exemplo, da nossa bomba. Ele consegue trabalhar com pressões muito baixas. Então, somente a pressão da caixa d'água estaria nos fornecendo o que a gente necessita, que é o que a gente utiliza aqui. O nosso sistema de abastecimento de água vem oriundo de uma caixa de água de 8 mil litros com 12 metros de altura. Ela é em formato taça e essa caixa proporciona uma pressão que chega no nosso sistema, que é o suficiente para ele estar operando. Nosso sistema conta com uma linha de irrigação principal, que se estende em toda a área, não é dividida em principais, laterais ou derivadas, pois foram feitas de maneira empírica. Então a gente simplesmente chegou e montou, foi tudo no olhômetro. Então eu vou estar apresentando para vocês agora o material utilizado, o que a gente fez, com base nesse sistema que a gente está operando agora, o que ele fornece de dados para a gente, que foram coletados esses dados, está apresentando o funcionamento dele, e por último a gente vai estar apresentando as possíveis melhorias que a gente pode estar levando para esse projeto, para a gente maximizar o nosso uso da nossa água, para a gente melhorar a produção da nossa cultura em questão e estar trabalhando de maneira mais eficiente, né? Então, esses são os materiais que a gente utilizou para a gente estar construindo o nosso sistema. São alguns materiais sobressalentes, eu não tenho todos sobressalentes, o ideal seria para poder estar dando manutenção caso precise. Mas a mangueira utilizada foi uma mangueira de 20 milímetros de polietileno. Utilizou-se 20 metros dessa tubulação. Utilizamos um aspersor bailarina que conta com um conjunto do engate na mangueira, que a gente vai estar encaixando essa parte na mangueira, e a bailarina do aspersor, que estaria fazendo a disposição de água. A cultura que a gente utiliza, que é o enfoque da nossa horta. Tá certo que a horta a gente trabalha com mais culturas, mas o enfoque principal dela a gente é voltado ao alface, a alface lisa, que é o de preferência aqui. E a gente trabalha com a alface Elizabeth, que por questão de gostos e produção aqui na nossa horta que se saiu melhor diante das outras, por exemplo a alface rugosa. Então a gente está trabalhando com essa alface aí há algum tempo já. Está apresentando o sistema para vocês agora. Eu já havia deixado funcionando para a gente fazer aqui, mostrar como que ele é disposto, como que está sendo feita a irrigação. Pode estar mostrando o projeto. Então, nossa irrigação, o nosso sistema conta com 12 microaspersores distribuídos na nossa área. Nossa área ela é constituída de 7 por 7, então a gente tem uma área de 7 metros de comprimento por 7 metros de largura, somando um total de 49 metros quadrados. Então a gente tinha que estar dimensionando aqui no caso para a gente estar molhando isso tudo. Com o dimensionamento empírico que a gente fez, a gente conseguiu estar trabalhando com isso tranquilamente. Então nos saímos bem, de maneira de certa forma errada, acabamos fazendo certo. Então,
o primeiro passo na coleta de dados, quando eu falo das minhas coletas de dados, é que eu teria que saber o quê? Qual que é o espaçamento dos meus aspersores, qual que é o espaçamento que eles estariam tendo que trabalhar. Para isso eu preciso saber qual que é o diâmetro irrigado do meu aspersor, preciso saber a pressão que ele está trabalhando. Então a gente foi em busca dessas coletas de dados para estar trazendo isso da melhor forma possível. Então, a gente tem, nossa pressão de serviço foi adquirida através da pressão exercida pela caixa de água, que fornece a água do nosso abastecimento aqui do nosso sistema, que será apresentado logo mais. Então, os dados obtidos foram o quê? Eu fui na literatura e pesquisei os dados do meu microaspersor. O microaspersor trabalha numa pressão de serviço de 25 MCA, tendo uma vazão total de 90 litros por hora e apresenta um diâmetro irrigado, se ele estiver trabalhando nessas condições ideais, de 7,6 metros. Como o nosso sistema não está trabalhando em condições ideais, devido a gente não ter um conjunto motobomba para estar fornecendo essa pressão de serviço ideal, a gente foi atrás de descobrir então qual era as características que ele está trabalhando, né? Qual que é a dimensão que ele está irrigando. Eu falo de diâmetro, vazão. Então eu descobri, através do cronômetro, né, e um copo de medidas, eu descobri o volume por hora desse microaspersor. Meu microaspersor possui uma vazão por hora de 70,9 litros por hora. É um dado que a gente não sabia quando a gente fez o projeto. Eu estive buscando agora para estar apresentando aqui melhor para vocês entenderem. Então eu precisei calcular minha vazão. Precisei descobrir minha vazão. Então minha vazão é de 70,9 litros por hora. Ah, mas como que eu vou saber qual que é a vazão por dia? Eu preciso saber meu tempo de funcionamento, meu tempo de irrigação, meu TI. Como que eu vou fazer isso? A gente tem um tempo de irrigação aqui estipulado de maneira empírica aqui, que a gente irriga a nossa área por 4 horas, que estão divididos em 2 momentos. Eu irrigo ele na parte da manhã, das 6 horas da manhã até as 7, e de tarde, que eu vou estar irrigando das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. Então eu queria saber meu volume total de água gasto no dia nesse meu projeto. Então eu vou pegar a vazão do meu aspersor, que eu encontrei de 70,9 litros por hora, e multiplicar pelas minhas 4 horas de serviço. Eu tenho uma vazão por dia de 283,6 litros, que eu vou ter então nesse funcionamento de 4 horas. Dentro de 4 horas, que é a minha irrigação diária, eu vou ter essa vazão gasta na minha horta. Isso por aspersor. Eu tenho, como eu já disse, 12 aspersores distribuídos na minha linha. Então eu vou pegar essa vazão que eu encontrei, vezes meus 12 aspersores. Eu vou ter um volume total, uma vazão total na minha horta, dentro dessas 4 horas que é realizada no dia, de 3,4 metros cúbicos por hora. Então eu tenho 3.400 litros por hora que eu vou gastar na minha horta por dia. Então é um cálculo interessante, a gente precisa saber, será que isso é necessário para essa cultura? Entendeu? São dados que eu preciso estar descobrindo. Outra coisa que eu tive que descobrir para mim saber o espaçamento ideal entre aspersores, porque ele não está conseguindo trabalhar no seu diâmetro efetivo. Ele está tendo um diâmetro reduzido, pois a pressão de serviço que está chegando nele é menor. Foi descoberto através de uma forma que eu utilizei uma regra de 3, com o diâmetro que ele tem agora, que foi medido, que eu medi o raio molhado dele, ele me descobriu o diâmetro, e através disso eu joguei na regra de 3. Por exemplo, meu microaspersor, ele conta com, o ideal dele seria de 7,6 metros de diâmetro, em 25 MCA. Se eu descobrir que ele está conseguindo alcançar 3 metros de diâmetro somente, seria um cone de pressão. Por essa regra de 3 eu descobri que ele está trabalhando uma pressão de 19,69 MCA. Ou seja, a pressão do sistema se encontra abaixo do recomendado. Então por isso que ele não está atendendo minha vazão máxima dele, que ele é capaz, e nem o diâmetro máximo. Então, através desses dados eu posso estar descobrindo e dimensionando, a partir de que eu medi o seu diâmetro, eu pude dimensionar o espaçamento entre aspersores. O espaçamento entre aspersores e entre linhas está sendo 3, então eu tenho meu E1 e E2 de 3 por 3. Então o meu projeto ele acaba sendo superdimensionado. Eu estou tendo 12 microaspersores, sendo que eu podia ter somente 4 microaspersores dispostos em toda a minha área, porque ela é de 7 por 7, se eu tivesse 2 microaspersores,
4 microaspersores, né? 2 de um lado da minha linha principal e 2 do outro, porque ela faz uma curva na horta, ela acaba sendo uma linha principal para todo o sistema. Eu teria que usar somente 4 microaspersores, não 12. Pois 12 microaspersores eu elevo muito minha vazão, eu tenho uma vazão desnecessária que não estaria utilizando. E meu gasto também, né? Que eu vou ter um gasto com maior uso de microaspersores. A gente vai estar dando uma pausa no vídeo agora para a gente poder estar indo apresentar a nossa caixa d'água, de onde vem nosso conjunto motobomba, onde está o conjunto motobomba que abastece essa caixa e que manda para o nosso sistema. Como eu havia falado, a gente vai estar apresentando agora o nosso sistema de abastecimento de água do nosso projeto em questão. Vamos começar falando da nossa bomba de água, que ela é uma bomba de água que se encontra submersa. Ela está no nosso poço artesiano, ela se encontra submersa a 21 metros de profundidade. Ela é uma bomba de 2 CV, que alimenta a nossa caixa d'água. Ela possui um painel de controle automático, que é para sempre que abaixar o volume de água que está estipulado no nosso painel, sempre que abaixar esse volume d'água na nossa caixa, ela vai estar acionando aqui nossa bomba automaticamente, para evitar que a gente esqueça, por exemplo, não liguei a bomba hoje, a caixa d'água vem a secar e a gente não tem água, né? Então, foi optado para a gente estar escolhendo. Sempre que ela aciona, a luz é acesa, avisando-nos que ela está ligada, para a gente ter um monitoramento de quantas vezes ela está ligando, para, por exemplo, saber se tem algum vazamento nas nossas tubulações que vai estar esparramando a água aqui no decorrer da fazenda. A gente conta com uma caixa d'água de 12 metros de altura, com um volume total de 8.000 litros, uma caixa d'água no formato taça. E é daqui que a gente tem, então, daqui que é oriundo o nosso abastecimento de água do nosso sistema de irrigação localizado ali na nossa horta, no nosso projeto do fundo de quintal. Bem, agora como já explicamos o nosso sistema de abastecimento de água do nosso sistema, vamos estar indo para a última parte que eu falei para vocês. A gente vai estar apresentando o nosso sistema de maneira geral e apresentar as possíveis melhorias que a gente poderia estar fazendo nesse sistema de irrigação, para a gente ter um melhor aproveito de água, um menor gasto dessa água a ser aplicada, suprindo a nossa necessidade hídrica e não esteja em excesso, porque, por exemplo, eu posso estar causando um excesso de água também, uma forma de estresse hídrico. Então, nosso sistema conta, como eu já havia dito, um registro 3/4, ele não apresenta um painel de conduto, ele apresenta um registro 3/4, que é a nossa válvula que eu vou estar ligando e acionando o sistema. Virei o registro, o sistema é acionado, dando início à nossa irrigação por microaspersão. Aqui no caso a gente está contando com uma linha de recalque que vem direto da nossa bomba de 21 metros. Dessa linha de recalque que vem da nossa bomba, não, perdão, da nossa caixa d'água, que essa linha de recalque ela é de 21 metros. Também na tubulação 3/4 e já vem direto e abastece nossas linhas laterais. Nosso sistema não vai contar com uma linha principal. Eu até havia errado um pouco mais atrás quando eu falei que nosso sistema era constituído por uma linha principal somente. Não, nosso sistema é constituído direto de uma linha de recalque que vem da nossa caixa d'água e se transforma em uma linha lateral contínua em toda a horta, não tem divisões. E acaba que essa linha lateral contínua acaba sendo dividida em duas, só que ela não tem as repartições no final, né? Eu não tenho emendas, eu não tenho essa divisão. Então o nosso sistema aqui ele está com 12 microaspersores e aí apresentando dentro das melhorias seria o que? Que em vez de 12 microaspersores, como eles têm 3 metros de diâmetro irrigado, o espaçamento deles seriam 3x3, 3 entre aspersores e 3 entre linhas, eu estaria precisando de somente 2 microaspersores por linha. E isso ia evitar o quê? Que eu não jogue água para fora da minha horta. Eu estou sempre trabalhando com uma faixa de 1 metro de distância da tela que cerca a horta, do meu cercado, para mim não estar jogando água fora da área, porque eu não tenho interesse em água fora, porque o que eu cultivo somente está aqui dentro. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode estar citando de como está errado esse dimensionamento é porque ao calcular, ao a gente estar espaçando ele, não foi algo calculado, a gente foi espaçando de maneira empírica, acreditando que daria certo. Não levamos em consideração que ele poderia estar jogando água para fora da minha área. Por exemplo, meu último microaspersor ele se encontra a uma distância relativa de 1 metro aqui do cercado da minha horta. Isso faz com que eu tenha 2 metros
irrigados para o lado de fora da minha área. Isso não é interessante. Eu estou perdendo essa água, ela não está sendo aproveitada. Então essa seria uma das melhorias que a gente poderia estar colocando nesse sistema. Outra melhoria que a gente poderia estar colocando nesse sistema para mim estar trabalhando com o número de horas correto, seria o que? Eu estar colocando, ao invés de somente o registro, poder estar adaptando um painel de controle. Eu poderia estar colocando, por exemplo, um temporizador junto com uma válvula solenoide para a gente estar regulando o horário de funcionamento. Pois aqui já houve vezes da gente acionar nosso sistema às 6 horas da tarde e o certo seria vir desligar às 9 horas da noite, que é o tempo que a gente está trabalhando, e a gente acaba esquecendo, por exemplo, fica a noite inteira ligado. Então isso não é algo interessante, que eu posso estar causando um excesso de água, causando um estresse hídrico na minha cultura. Está apresentando também, né, o alface que a gente está utilizando aqui agora. Então esse é o único canteiro que a gente está tendo agora produzindo. Os demais canteiros já foram colhidos. A gente conta dentro da nossa horta com 8 canteiros no chão. São 8 canteiros no chão de forma retangular e mais 3 canteiros suspensos, 3 canteiros de madeira. São os coxos que a gente colocou suspensos para estar plantando também. Nossa horta tem diversas culturas, mas que eu já havia mencionado, a gente sempre vai estar trabalhando nossa cultura de interesse principal, nossa irrigação é mais voltada para o alface. É claro que as outras vão ser beneficiadas, porque a gente tem uma porcentagem de área molhada de 78,5%, a gente tem esse seria o nosso PAN, nossa porcentagem de área molhada dessa horta. E como eu havia dito, a gente sempre, com base nessa faixa molhada, nesse dimensionamento correto, a gente evitaria estar jogando água fora dessa faixa que estaria indo para fora da nossa área em questão. Então são essas as possíveis melhorias que a gente tem. A gente poderia estar adaptando também um conjunto motobomba para estar melhorando esse sistema, entendeu? Fazendo ele trabalhar no seu máximo, mas como isso não se torna economicamente inviável. Por quê? Porque a gente teria que estar trocando o nosso sistema. Se a gente corrigisse a pressão da bomba para suprir a nossa necessidade do microaspersor, a gente precisaria estar trocando todo o nosso sistema. Então, economicamente, se torna inviável. Então, por isso que a gente conta somente com a pressão que vem da caixa. E no demais é isso, galera. Agradeço pela compreensão e paciência de vocês estarem me acompanhando até agora. E deixo já o meu agradecimento em nome de todo o grupo composto aí.